poder. General Kenobi. No episódio anterior, Nós retomamos para falar mais uma vez sobre RPG, né? Tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos coleguinhas sobre o que é RPG, como é que funciona e tudo mais. E eu trago aqui mais uma vez os nossos convidados, que você já conhece, que já estiveram com a gente no último episódio. Então, por favor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Qual é dos Podcasts. Muito obrigado, Aline. E eu começo a minha introdução aqui, já que é pra falar sobre RPG. Nunca diga para o seu jogador, tá, se você tirar 20 dá. Porque ele vai tirar, né? E às vezes ele tira um 20 e fala, caraca, mano, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu Acontece falei mais do que deveria, né, cara? Pois é. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É isso, todo mundo já me conhece, né? Tô aí, mestrando no fim dos tempos, mestrando outras palhaçadinhas, sou o Nicodemos. Fiz uma breve participação aí como nosso querido... Meu Deus, esqueci o meu boneco. Qual é o nome dele, Thiago? Quem, cara? O herói da raça mais pura que existe. Ah, o Zelim, Já- pô. Zelim, eu próprio. Nossa, que lembrança maravilhosa. É isso, o Thiago falou pra nunca dizer 20 para os jogadores, e eu digo que o RPG é honesto com os jogadores. Aí, contradizendo tudo que a gente falou na última sessão. Eu não tô nem aí. Tudo que eu queria, ontem a gente jogou fim dos tempos, e tudo que eu queria era ter conseguido matar alguém, mas ninguém se colocou numa situação de perigo, então. Não sei. Que chato, né? Todo mundo sendo cauteloso. Cunha, por que será? Por que será? Pois é. Eu sou mó bonzinho, cara. Que isso? fique agora com mais um episódio de Qual é a dos Podcasts. Então, quais são os elementos essenciais de... Tá, a gente falou 2 elementos por enquanto, né? A gente falou a habituação, né? Que é pelo menos você saber aonde você se encontra. E conhecer os jogadores. Isso aí vale mais para os mestres, né? Para você saber o que você pode abordar, o que você não pode abordar e tal. Para todo mundo se divertir, ninguém ficar muito desconfortável, sabe? O desconforto, eu diria que o desconforto é uma das sensações que podem ser usadas no RPG. Propositalmente, né? Mas é um desconforto leve, não é o desconforto que o cara vai ficar, pô, cara, sério? Não é o desconforto desnecessário, né? É o desconforto necessário. É aquilo que você sabe que vai tocar no âmago do jogador, ele vai ficar. Ele vai ficar pensando nisso, tipo assim, pô, que maneiro e tal, não sei o quê. Uma coisa que o Ian fez recentemente, né? E Inclusive, ele fez ontem de novo e eu estou até agora pensando nisso. E, enfim, deixa quieto. Mas uma coisa que é o elemento essencial de uma campanha de RPG é diversão. Sempre tenha em mente que você está lá para se divertir. Você não está lá para discutir com um amiguinho, você não está lá para descontar a sua raiva, sabe? É a diversão de todo mundo, cara. Então, assim, você tem que estar lá sabendo que você está ali também garantindo a diversão de outras pessoas, entendeu? Então, é algo muito importante que é esse consenso. Tipo assim, cara, eu tô aqui pra me divertir, então deixa eu me desligar do mundo, sabe? Então, esteja ciente, tipo assim. Eu acho que a gente tá fugindo um pouco meio que da pergunta, tipo assim, eu acho que a gente tá indo mais pra um... do lado lúdico, né? Talvez a gente precise ir mais pro lado material da coisa, né? o lado da história, né? Tá mais subjetivo, né? Vamos lá, o que precisa? Precisa de livro, precisa de regra, precisa de... A narrativa tem que estar pronta. Cara, ó, vamos lá. Minha opinião, assim, das coisas que são estritamente necessárias, tá? Precisa de mestre, precisa de jogador, precisa de um livro de regra. Ponto. É isso. O resto você consegue resolver, entendeu? Você consegue resolver a narrativa na hora, você consegue inventar um troço, os jogadores conseguem criar personagens. Enfim, tudo isso é resolvível, mas tu precisa de um sistema de regra, né? Porque senão vai ser uma bagunça, e aí, enfim, todo mundo vai conseguir fazer tudo, ou ninguém vai conseguir fazer nada, e vai ficar tudo muito arbitrário, né? E aí, enfim, pode afetar o quesito diversão. E, enfim, precisa das pessoas para poder fazer o jogo funcionar, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente for parar pra pensar, né? Quais são os elementos essenciais, por exemplo, para uma história, é necessário que você tenha
um ponto inicial e o ponto final meio que definidos. Mas o que interessa realmente na campanha é o meio. Tipo assim, você pode criar, você pode fazer aquele meio, né, e tal, você pode, tipo assim, desenhar todo meio que o trajeto, mas, cara, o legal do RPG é que ele é imprevisível, tá? Assim, crie o trajeto sabendo que ele vai ser burlado. Exatamente. É uma coisa que a gente tem falado pra Aline já, que ela tá criando uma aventura aí é, dela aí. Então, assim, Existem possibilidades, assim, já, ó. Se eles fizerem isso, vai seguir esse rumo. Se eles resolverem fazer outro, Aline, tipo, você pode escrever 10 planos de contingência, cara. Tipo, a gente vai fazer a 11ª opção, tá ligado? então tenha em mente, cara, você precisa de um ponto inicial, até porque precisa começar de algum lugar. Por exemplo, no RPG medieval, cara, você tá em dúvida sobre onde começar? Joga eles na taverna. Pronto, acabou. E você precisa de um ponto É. final. Como aquela história vai terminar? Aonde que você quer levar esses jogadores? Qual o ponto A e qual o ponto B? Mas entre o A e o B, o que que vai acontecer durante? Aí, meu parceiro, aí deixa com os jogadores. Você, claro, tenha em mente o que que você quer, né? Mas isso aí a gente tá falando mais para mestres agora, né? Mas para os jogadores é a mesma coisa. Cara, não se preocupa muito em chegar logo lá no, sabe, lá no ponto B. Aproveita a jornada entre o A e o B. Então, assim, eu acho que é essencial você se jogar, interagir, entendeu? Por exemplo, o mestre colocou um NPC, cara, interage. Nada, tipo assim, às vezes aquele NPC pode trazer algo muito ruim, tá ligado? Roubar sua arma, roubar teu dinheiro, fazer alguma coisa. Mas às vezes Te vender armas falsificadas. vender armas falsificadas, exatamente. acontece. Mas às vezes ele pode te dar algo muito interessante, ele pode te dar simplesmente. Às vezes o NPC ele não precisa nem te dar nada, mas o fato de você interagir já tornou aquele mundo mais vivo pra você, pro mestre e pra quem tá do lado. Às vezes o NPC pode parecer uma coisa extremamente assustadora e no final das contas ele é só Um dragão bêbado. um drogão fechado em tipo. Exato. Foi o que aconteceu ontem. Ontem a gente rolou um encontro aleatório e aí a gente achou uma caverna, um covil. A gente ficou, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Aí eu quis fazer um teste de misticismo pra entender se era perigoso ou não. Eu tirei 20 natural. Aí o Oiê narrou, você sente uma presença aterradora. Pra quem é mestre, né, e como eu, a gente sabe que presença aterradora só quer dizer uma coisa: dragão. E a gente ficou, caraca, a gente entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Aí a gente cedeu o luxo, cara, vamos entrar, vamos ver, porque dragão pode guardar tesouro e tal. E a gente se deu ao luxo de entrar. E aí o Ian pediu o teste de furtividade. Aí de primeira eu fui bem, aí eu vi um dragão peludo. E aí ele pediu outro teste de furtividade, porque começou a aparecer várias coisas translúcidas, uma parada doida. E eu falhei nesse teste. E aí o dragão acordou. Nisso que o dragão acordou, eu já esperava um sopro, uma baforada, uma agarrada, uma mordida. O dragão chega e ele vira pra mim e fala: você tem um pouquinho de droga aí? Ah, que bom. Poderia me dar um pouquinho de asco? Pois é, então assim, foi uma experiência assim, que a gente poderia ter dado tudo errado. A gente não sabe ainda, porque ficou pra próxima sessão se vai dar errado ou não, mas assim, foi muito legal, porque a gente ficou no receio desgramado de ser algo muito perigoso, mas Foi uma quebra de expectativa muito grande, né? Inclusive, isso é um elemento narrativo bom, né? Tipo, a quebra de expectativa, né? Isso é muito legal. exatamente. No modo da paz. Às vezes o NPC pode virar o companheiro do personagem. Tipo, a gente tem tanto a ideia por exemplo, do Drum, que virou amigo do Stefan. Não necessariamente amigo, mas, né? Então, pelo menos o Stefan mora lá na casa do Drum. E o Goro, que sai com a Helga. Então você começa a ter vários pontos, assim, interessantes entre os personagens e os NPCs, né? Assim, você acaba trazendo NPC pra dentro da vida do personagem. Sim, isso torna a história rica de uma maneira que, tipo assim, é legal pra você, é legal pra quem tá em volta, é legal pra quem tá assistindo, é legal pro mestre, então torna o mundo vivo, né? Deixa o mundo mais vivo, na verdade. Porque se você só quiser fazer um personagem que anda, bate, vai jogar teu videogame, ou teu RPG de ação, entendeu? Que você vai ganhar mais. Sim. Exatamente. Falando de elementos essenciais, me diz, eu preciso gastar dinheiro? Não.
Essa é uma resposta muito clara. Não precisa gastar dinheiro, cara. Encontre um grupo que já joga RPG, as pessoas vão disponibilizar pra você o que quer que seja que você precisa, cara, entendeu? Óbvio que, né, com o tempo, poxa, é legal apoiar, né? Principalmente se estiver falando de RPG nacional, né? Se for jogar RPG nacional, né? Pô, o Skyfall tá lançando aí agora, tem os outros sistemas aí lançados pela Jambô, né? Que também são muito legais. Se a gente falando de RPG nacional, né, cara? Se você tem condição, né, você curtiu o sistema, né, jogou com alguém que já tinha, curtiu o sistema e tal, cara, apoia, tá ligado? Compra, né, também as paradas pra você ter, porque é legal você ter também, né, as coisas pra você. Mas não, cara, não tem que gastar dinheiro pra poder jogar RPG. Isso, definitivamente, essa daí eu cravo o não, tipo, com muita certeza. O fato de, tipo assim, eu preciso gastar dinheiro. Cara, não precisa, tá? Mas, porém, depende também. Se você for jogar um RPG, por exemplo, presencial, é necessário que você, pelo menos, tenha dinheiro para imprimir ficha. Imprimir não, né? Porque ficha pode ser escrita no papel também, né? Então, tem dinheiro para comprar papel. Pode ter ficha no celular, tá ligado? É, exato. Então, mas aí tem que ter dinheiro para comprar o celular. Não, mas aí, pô, Ah, Thiago, pelo amor de Deus, né? Aí também, calma, né? A pessoa tá escutando podcast, né, irmão? Presencial, você pode ter a ficha tanto no celular, mas você pode comprar uma folha 4 e fazer a ficha na folha 4 também. Não precisa nem ser 4, pode ser folha de caderno, enfim, basta ter papel e caneta. E aí dá para você rolar dado online, tem aplicativos também de rolagem de dado. Então, assim, não é necessário gastar muito dinheiro, tá? Ah, cara, mas eu vou te falar que tem uma parada que tem que gastar dinheiro sim, cara, que é o lanchinho da rapaziada, né, mano? Tem que Isso ter aí, lanchinho, meu cara. parceiro. No presencial, isso aí era o que mais dava dor de cabeça na gente. Porque quando o cozinheiro não ia, o Hugo, a gente ficava, caraca, e agora? A gente vai ter que comprar um lanche, porra, mas aí vai ficar Nossa, é mais. desesperador, cara. Então, assim, o lanchinho realmente é algo que encarece. é o que encarece o jogo, é o que não faz parte do jogo. Exato. Diretamente é a comida. Mas é importante, né? Também gera esse momento descontraído aí de jogar. Eu tive o prazer de comprar alguns dados, se um dia eu jogar presencialmente, como eu pretendo jogar presencialmente. Eu tenho os meus dadinhos aqui, eu tô super feliz porque eles são lindos. Bom. E é aquilo, né? Acho que com o passar do tempo você passa a gostar tanto que aí você começa realmente a querer comprar um livro-jogo, você começa a querer. Se você se torna mestre, você pode querer comprar alguma coisa original, né? Um mapa, presencial, né? Um mapa, comprar aquele shield, né? Pro mestre e tal. Se você joga online, um sisteminha legal, que tenha mais opções, né, pra galera e tal. Então, assim, eu acho que vai muito da sua evolução também como jogador, como mestre, você querer gastar dinheiro com aquelas coisas, né? Não é uma coisa obrigatória, você tem que gastar dinheiro. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros de RPG. 14, tinha mais uma ali escondido. 14 livros de RPG, um baralho de magias, uns 10 conjuntos de dados baratinho, 3 conjuntos de dados caros e uma torre de rolar dado que o Thiago me deu. Então, assim, eu obviamente sou um entusiasta muito grande, né, de RPG. Então, assim, por essa razão tem muitas coisas. E ainda tem as coisas da coleção Arthur que vão chegar agora em dezembro, né? Enfim, que tem mais muita coisa, não sei nem onde é que eu vou enfiar, pra falar a verdade. Mas, enfim, vai muito do quanto que tu começa a curtir, né, esse mundo, né? Eu, por exemplo, parei de gastar dinheiro com jogo online tem mais ou menos um ano, mas nesse um ano que eu parei de gastar dinheiro com jogo online, eu tô gastando dinheiro com RPG. Tirando o Baldur's Gate, né? Que tem a ver com RPG. Tem bastante. Aqui também é RPG, é verdade. É jogo de RPG. Então, a resposta é Não, não depende. não. Mas, se você gastar, você vai se divertir tanto quanto. Sim. Não vai dar vontade de gastar dinheiro. Na verdade, né, só pra... Tipo assim, quando eu comecei a jogar, eu comprei só um conjuntinho de dados, né, e tal. Mas aí, eu não sei o que dá no RPGista, cara, que ele fica pensando,
e se eu comprasse um dado da cor que meu personagem mais gosta? Ele vai lá, aí É o mojo, cara. É o mojo, cara. aí você entra lá na Shopee, lá no Mercado Livre e tal, você que esse aqui tá legal, aí tu vai lá e compra. Aí depois tu vai no AliExpress e vê que tem dados também mais bonitos e tal, porque, caraca, mas vai demorar quanto tempo pra chegar? Aí, enfim, aí... Aí o primeiro que tu compra, tu vê, é R$10 só. Nossa, vou comprar 3 conjuntos. Exato. O meu foi assim. Então, assim, saiba que você não precisa gastar, mas a partir do momento que você começar a gastar, é um caminho sem volta. A mim se envolve, cara. Exatamente. Eu comprei na Bienal. Eu fui na Bienal do Livro. E aí eu saí do estande da Jambô com um kit de dados, um livro de só aventuras e um livro-jogo. E foi Pô. minha primeira Bienal depois de eu começar a jogar RPG. Pô, mas vocês tinham que ter avisado que estavam vendendo dado do Panteão lá, cara. Provavelmente o Ian, ele iria querer também. Eu ia, cara. Se tivessem falado, eu não sabia que tava. Ah, Tava vendendo. O Tá, João mas enfim. comprou próximo. da Deuses e ainda comprou aquele negócio da chave, o chaveiro. Comprou chaveiro. Eu comprei chaveiro pro Thiago, que vinha com os símbolos dos deuses. Então, assim, dava vontade de sair de lá com tudo, assim. pois é. Gente, assim, ó, a primeira vez que eu fui na Bienal, que a Jambô tava lá, eu comprei uns bagulho de mapa, cara. Tipo, sabe, não tinha a menor necessidade, cara. Eu comprei uns mapas, mano. Eu lembro. Tá ligado? Eu comprei uns mapas, mano. Um mapa de 1,5 m por 90 centímetros. Tudo guardado aqui em casa. Nunca usei aquilo na minha vida, cara. Gastei R$40 comprando. Usei? Usou da área de tormenta, que a gente Da Área de fez lá. Tormenta. Que a gente Verdade. fez lá, a Lágrimas da Dragão Rainha. É. E também usou a que a gente fez a Capturado pelos Puristas também. É, não lembrava, não. Eu acho que usou, cara. Eu não É. lembro. Tá, então, 2 vezes, ó. 2 vezes. R$40. Tá tudo guardadinho aqui. Aí eu comprei os Role Paladino lá também, que eu nunca tinha nem visto, nem sabia do que era, mas é a única coisa que eu conseguia pagar. E comprei, tá ligado? Eu queria comprar os livros normais de história, sabe? Mas eu acabei saindo do estande sem comprar nenhum livro de história. Eu comprei um livro-jogo. Mas, assim, de história mesmo, né? Ali, de regra, whatever, eu não comprei. O que eu comprei foi só aventuras, que vem, eu acho que 6 ou 7 aventuras. Um livro-jogo do Mágico de Oz. E os dados. E foi isso. Inclusive aquela dia da Tormenta que eu mestrei pra vocês, Thiago, que eu fiz a minha própria adaptação, né, pra T20, ela tá na sua Aventuras, certo, Ah, é? né, agora. É. Pô, aquela aventura foi massa. Eu vou dar uma olhadinha depois como é que estão as criaturas lá, porque assim, eu traduzi tudo pra T20 e o voz da minha cabeça, né? Então, Caraca, pô, aquela aventura foi massa. Eu joguei com uma clériga que expulsava demônio. a filha de Maria. A filha de Maria, o nome dela. Maravilhoso, maravilhoso. Como é criar o personagem? A Helga, né, que foi o personagem que eu criei, ela sou eu, sereia, né? Sou eu, sereia, e que assim, até o João fica encarnando em mim, porque ele fala assim, cara, você é uma druida de verdade. Onde você anda, os bichos vêm conversar com você, vêm falar com você, sabe? Os bichos, os cachorros e os gatinhos querem conversar com você, ficam olhando pra você, vêm pedir carinho e tal. Aonde você chega, todos eles vêm atrás de você. Até no Aquarrio a gente foi e os peixes vinham atrás de mim. Mas depois da Helga, eu comecei o Thiago viu, né? Eu do nada puxei outras 2 personagens com uma profundidade absurda nas histórias delas. E simplesmente criei essas personagens. Tive dificuldade depois de colocar poderzinho, como é que bate, o que tem, os itens e tudo mais. Mas eu tirei da minha cabeça outras 2 personagens, assim, aleatórias, e criei outras para outras atividades. E volta e meia eu fico pensando assim, pô, vou criar um personagem assim, assensado. Pô, vou criar um personagem desse jeito. Como é que é criar um personagem, gente? Cara, como é que é? Assim, eu lembro do meu primeiro personagem que eu criei pra RPG, que foi um anão inventor, né? Eu li o anão e todo mundo sempre me chamou de baixinho anão. Eu falei, beleza, deixa eu fazer um anão.
Aí eu olhei a classe inventou, eu falei, cara, beleza, na época eu tava na faculdade, questão de cientista e tal, não sei o que, deixa eu fazer algo. Então eu quis fazer algo mais parecido comigo, um baixinho cientista, né? Muito bom. Então, assim, o meu primeiro personagem eu quis emular eu mesmo, né? Aí a minha segunda personagem foi a filha, pro cenário que é o que eu fiz. Aí eu já quis fazer algo totalmente diferente, uma personagem, tipo assim, sabe, com carisma -2, mas que ela, sabe, ela tinha metade do rosto queimado, quase cadavérico, A enfim, segunda personagem foi a filha, Thiago. foi Não pro foi o cenário. Feren, não? Não foi o Feren, não? Não, foi a filha. Eu fiz pra jogar Ah, lá na no vida do cenário do Lucas, né? Lucas. É. Ah, é, pode crer, pode crer. Aí ela já foi muito mais profunda. Aí eu escrevi um background já de 3 páginas e tal. Então, assim, foi bem interessante, assim, a parte da criação. Aí depois eu criei o Feren, que é o Paladino. Então, tipo, como criar o personagem? Cara, a primeira coisa é igual a Aline fez. O primeiro personagem que ela criou foi ela. Foi ela, só que com outra raça e sereia. Quer dizer, com outra raça sabe? E A druida. druida, né? Que apesar de eu parecer ser, eu não sou, né? Eu sou comunicóloga e tudo mais, então não é a minha profissão. Exato. Não sou Gente, druida por É, que profissão. bom que ser druida, né? Tua profissão, né? Imagina, você tá conversando contigo, do nada tu vira um pássaro e sai voando, cara. Pode acontecer, talvez, quem sabe? Pode acontecer? Pode acontecer. é, Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo, né, cara? Eu até falei mais cedo aí sobre o exemplo do Luca, né? O primeiro personagem que ele fez, né, lá em Ordem Paranormal era literalmente ele, cara. Tipo, era o Luca, só que dentro do universo de Ordem Paranormal. Que, assim, é meio dentro da nossa realidade, né? Então, ficou mais fácil ainda de transportar, né? A personalidade dele, né? Do jogador pra dentro do personagem. Mas eles conseguiram se inserir muito bem, né? Ali no jogo por conta de ter feito a personagem extremamente parecido com ele. eu penso, tipo assim, eu sou um cara que gosta muito de fazer as pessoas rirem, né? Então eu penso o seguinte, cara, como é que eu posso fazer um personagem que agregue nisso, sabe? Eu penso nesse sentido, mas às vezes eu quero me desafiar. Então, o Feren, o Paladino, foi um desses. Eu quis fazer um personagem mais certinho e tal, mas ainda assim, no início, o Feren, ele quebrava o código dele, ainda bem que o mestre, ele não lembrava, mas ele mentia e tal, mas ainda bem que o mestre É, não lembrava disso. o mestre, ele era muito bonzinho, né, nessa época. Ele era o mestre de primeira viagem, então ele não estava É, muito atento às regras também, né? Não é mestre. é. Então, assim, depois que ele se atentou, ele fala: Tu vai mentir, Paladino? Aí eu ficava, "Ih, cara." Muito bom. Então, assim, eu sempre tento trazer um pouco de mim para cada personagem, né? Mas, cara, eu já criei, assim, alguns personagens, assim, muito legais. Um deles é uma medusa que cada cobra dava uma personalidade para ela de uma ex-BBB diferente, sabe? Agora eu tô jogando com uma fada com 2 personalidades e as duas são tipo, totalmente diferentes uma da outra, sabe? Então eu gosto de criar personagens que façam rir, mas que sejam complexos, entendeu? Mas assim, sinceramente, se for pra criar um personagem super normal que ele só queira morrer, também dá pra fazer. Cara, assim, o primeiro personagem de RPG que eu criei na minha vida foi um elfo, um high elf, não, desculpa, um elfo da floresta, de D&D 3.5, eu acho, cara, tem muito tempo, mano, isso. O nome dele era Albus Singlefield. Ele era, ele era tipo todo pomposinho, tá ligado? Assim, tipo, foi mó legal, assim, foi uma experiência maneira. Normal de todo elfo. Pois é, uma amostra do Elf, isso aí. E foi muito divertido, cara, criar esse personagem, assim, diferente diferente de mim, né? Porque na época que eu fiz esse personagem, cara, eu era uma pessoa, assim, extremamente, como eu posso dizer, sem me ofender. Cara, eu era chato, tá ligado? Tipo, eu era um cara, assim, bem enjoado, de certa forma. Eu ter feito esse personagem, né, trouxe uma visão diferente, assim, de mundo pra mim, na época, tá ligado? E foi bem legal, cara, assim, na verdade. Tipo, abriu bastante na minha criatividade. Aí depois dele vieram alguns outros personagens, né, assim, personagens mais idiotas, né, mais bobos, assim. Normal de RPGista mesmo, né? Mas o personagem mesmo que
a personagem mesmo que assim, mais fez parte da minha vida e faz até hoje é a Belina, né? Que foi a personagem que eu joguei, a Coração de Rubi. Eu coloquei ela na sequência, né? Na Fim dos Tempos. Justamente porque, cara, foi um personagem que marcou mesmo, assim, a minha vida, cara, posso dizer. Né? A jornada ali toda, desde o início, né? Com a galera. Esse tempo todo a gente passou ali já mais ou menos na metade da pandemia, né, Thiago? Assim, da metade pra frente da pandemia, né? A gente se reunindo toda semana pra jogar. Tipo assim, cara, salvou, assim, uma grande parte da minha vida, cara, assim, né? Foi isso e a minha esposa, né, que na época era minha noiva, né? Essas duas coisas, assim, realmente deram graça pra mim, né? E a Belida fez uma parte muito grande disso, né? Tanto que eu mandei fazer arte dela, gastei dinheiro, os caras. E agora ela continua aí, né, na Fim dos Tempos, seguindo. É assim que você gasta dinheiro. Então. Ah, e ela segue agora na Fim dos Tempos. Então, assim, a Belinda foi uma personagem que realmente marcou muito, assim, pra mim. E eu, cara, eu já criei vários outros personagens, né? Personagens muito bons também, bem profundos, mas que não marcaram tanto quanto ela. E, inclusive, né, falando sobre profundidade, né? A gente falou de várias personagens profundas e tal. Mas isso é uma parada que também não é obrigatório, né, cara? E a prova disso é justamente a Belinda. Quando eu fiz a Belinda, ela não tinha praticamente profundidade nenhuma, né? Tipo, eu fiz uma página de background, assim, background bem simples, né? Não era nada genérico, era uma história diferente, mas também não era nada assim, oh meu Deus, sabe? Extremamente complexa, com várias páginas de background, então era muito simples. Mas conforme foi passando o tempo, né, eu fui criando mais coisas pro background dela. E aí eu fui criando, né, tipo, escrevendo algumas coisinhas e tal, diferente, né, conforme a gente foi jogando, fui incrementando, né, o background dela. E isso é uma parada que vale a pena dizer também, né, tipo, não é obrigatório, sabe, você, tipo, já criar o personagem com, sabe, uma super profundidade, um personagem mega complexo e tal. Logo de cara, né, os personagens, eles também evoluem. E conforme os personagens evoluem, né, a tua dedicação para esse personagem também pode evoluir, né, você escrever mais coisas sobre o passado e tal. Isso também é um caminho, né. Sim, isso aconteceu com a Helga. A Helga, ela surgiu de um sonho que eu tive. O pessoal até ficou, sério que foi um sonho? Foi um sonho. Eu sonhei com uma sereia no fundo do mar, que eu era uma sereia nem era o fundo do mar, era num rio. E aí aconteciam algumas coisas, e aí depois eu fui escrevendo a história da Helga. Quando eu acordei, eu decidi criar a Helga. A parte mais difícil para mim sempre é a questão dos cálculos, que é uma coisa que também depois a gente acaba ajustando. Que a Helga, ela começou com um tanto de carisma, aí depois a gente viu que a quantidade de atributos, né, distribuição de atributos não estava correta, e aí a gente tirou o carisma da Helga. Então, assim, de vez em quando pode acontecer esse tipo de coisa. E aí a história foi acontecendo, né? Eu fui escrevendo mais coisas sobre... Depois eu já vi que começou com um sonho, virou só a ficha dela. E aí, algum tempo depois, meses depois, ela já tinha 7. Então, acontece, né? Da gente começar a aprofundar. E aí, tempo entre aventuras, mais ainda sobre a história dela. E ela quer saber quem é o pai dela, ela quer saber mais sobre a história da vida dela. Ela descobriu quem foi a conhecer os amigos da mãe biológica. Então, assim, Eu sei quem é o seu pai, Helga. não sei, não me dê spoiler. Eu quero descobrir isso durante os próximos meses. Mas Eu a quero Helga não sabe quem é o pai dela. Ela sabe o nome. sabe o nome, de onde veio, mas não sabe, tipo, mais nada. Não conseguiu achar ele. Se ele tá vivo, não sabe. Sabe que a mãe morreu, mas o pai, não sei. Pois é. Mas assim, falando sobre, tipo assim, como criar um personagem, né? Tipo assim, o básico do básico, né, que você tem que meio que fazer é, cara, como você planeja se divertir? Você quer ser um personagem que vai falar muito? Você quer fazer um personagem que fala pouco e age mais? Você quer fazer um personagem que é muito sábio, né? Que ele quer saber das coisas e tal, ele quer dar conselhos. Você quer fazer um personagem porra louca, que só quer simplesmente fazer o que der na telha dele, entendeu? E aí entra, né, os alinhamentos, né? Caótico neutro, mal, né? Bom, caótico bom e tal. Então, assim, isso tudo entra, tipo assim, no básico de como é que você quer fazer o seu personagem, né? Então, assim, primeiro tem em mente como é que você pensa em se divertir com esse personagem, entendeu? E o básico do básico é, cara, dar o nome pra ele. Qual o nome dele? Beleza, show de bola. Sim. Então,
Começando pelo nome, e aí, inclusive, né, a gente tá com. E eu mandei até para os meus jogadores agora 50 perguntas para você fazer para o seu personagem. Que, tipo assim, cara, eu já tinha escrito um background de 21 páginas para Destiny. Mas fazer esse questionário de 50 perguntas foi desafiador. Porque tinham coisas muito, muito específicas que eu não coloquei no background, que eu acho que, tipo assim, que faz sentido você fazer realmente para o seu personagem. Como, por exemplo, com quem foi o primeiro beijo do seu personagem. Tipo, cara, a minha personagem, né, que eu fiz esse background, ela é assexuada. Tipo assim, eu sempre coloquei isso nela, mas tá. Mas ela teve que descobrir isso em algum momento, né? Então, com quem foi? Eu coloquei, foi com o preminho dela quando ela era adolescente e tal. Então, assim, são coisas que, tipo assim, pra mim e pro mestre, né? Porque só eu e o mestre temos, aprofundou muito o personagem, né? Então, assim, agora eu já vou pro jogo sabendo, tipo assim, é como se eu tivesse vivido aquela vida mesmo, sabe? Porque tem perguntas aqui, por exemplo, de quando o personagem estava crescendo, né? Enquanto crescia, você teve algum modelo ou exemplo a seguir? Se sim, você descreve. Então, assim, isso te faz pensar. Tipo assim, cara, que profundidade que eu posso dar para o meu personagem? Tipo assim, quem ele seguia, né? Qual é o modelo de pessoa que ele seguia, né? Mas, por exemplo, o personagem ele pode seguir, mas agora ele é completamente diferente. Ele seguia um paladino, mas hoje ele é um ladino. Ele tirou o pá, aí é só o ladino. Igual o Augustus, né? Mas aí, o que trilhou esse caminho para ele deixar de ter o paladino como exemplo para ele virar um ladino? Entendeu? Então, isso aí dá uma profundidade interessante. Quais foram as influências que esse personagem teve, sabe? E, tipo assim, quais as crenças dele, as opiniões dele, concepção religiosa, concepção política, a visão dele sobre sexo, o que ele acredita, tipo assim, que faz de uma vida bem-sucedida, sabe? Isso tudo pode ser interessante para você criar o seu personagem. E se você achar que é muito complexo, cara, sinceramente, só Dá um tem nome. como que eu quero me divertir com esse personagem. E pronto, É isso é aí. isso. Só dá um nome. Pesquisa no chat GPT, pede sugestões de nomes para o meu personagem. Se você tiver muita dificuldade, rola um dado para poder escolher o nome do seu personagem. E é isso. Às É vezes isso. a gente faz isso. Deixa a cargo do caos mesmo, da sorte decidir. Uhum, exatamente. E você, se você quiser deixar aqui também a sua dúvida, a sua pergunta, que você não sabe, você tem dúvida, quer entender como é que funciona o RPG, manda pra gente aqui a sua pergunta, deixa aqui nos comentários. Qual é a sua dúvida sobre RPG? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Fica já o convite aberto para os próximos encontros, tá? E é isso, gente. Eu me despeço aqui. Muito obrigada pela sua presença também aqui, ouvindo este podcast. É sempre um prazer muito grande ter você por aqui. E vem com a gente, que a gente tem muita novidade aí pela frente, tá bom? Um beijo. Muito obrigado, Aline. Obrigado a você que está nos ouvindo. E se quiser criar um personagem doido, me chama lá. Vai lá. Que eu te ajudo muito nisso aí. Com certeza. Galera, gente, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tamo junto e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, Um tchau. abraço. Lembre-se sempre que o RPG é o mestre para os jogadores. Valeu. É o que há.